Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para divulgar um canal que eu gostei muito, do Eustáquio 544. É isso aí, se você digitar no YouTube canal Eustáquio 544, Mentiras Bíblicas, você vai ver uma série de vídeos e convido você a conhecer o canal e se inscrever. Muito legal. Bom dia! Hoje são 12 de agosto de 2023, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Allan Kardec e os 4 Evangelhos do Novo Testamento. Esse, o 26º vídeo, 26 vídeos até agora, 26. Essa série é sobre este maravilhoso livro aqui de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, Allan Kardec. E o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, os 4 Evangelhos do Novo Testamento sob a visão espírita, como os espíritas veem os 4 Evangelhos, entendeu? Esta edição aqui é a 131ª edição. Este livro foi impresso ano passado, 2022, em julho. Foi impresso este livro pela FEB, FEB, Federação Espírita Brasileira, com sede aqui em Brasília. Então aqui está Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. Como sempre venho aqui, trago novamente Freud. Eu quero que você memorize isto aqui, Freud. Sigmund Freud. O Allan Kardec era professor de língua francesa, formado em letras. Já o Sigmund Freud, médico, formado em medicina, médico neurologista, estudioso do cérebro humano, Sigmund Freud. E ele foi o pai da psicanálise, e não o padrasto, o pai. Sigmund Freud, ele nasceu numa família judia. O pai dele era judeu e a mãe também. O pai dele, o Jacob Freud, e a Amália Freud. Ambos judeus. E o pai dele era um homem muito inteligente, estudioso, o pai dele, e pregava para o filho a religião judaica, não é? A religião dos hebreus. E Freud, mais inteligente que o pai, sempre foi ateu. Nunca aceitou aí as ideias religiosas do pai dele, porque são ilusões, não é? Então, Sigmund Freud, pai da psicanálise, médico neurologista, era judeu e ateu. Neste livro aqui, O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que se refere Freud é a religião. Na página 88, sempre trago isso aqui. Eu quero que você decore isso aí, memorize isso aí. Na página 88, o Freud diz assim, veja aí, página 88. Vamos lá. Ele diz assim: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Freud está dizendo aí que o homem racional, ele não se comporta de forma leviana, irresponsável, sem seriedade. E diz também que o homem racional só se contenta com fundamentações lógicas para seus pontos de vista, para sua tomada de partido. Já o homem religioso, que vive uma ilusão, que vive uma superstição, o homem religioso, ele age de forma leviana, irresponsável, sem seriedade alguma, entendeu? E que o homem religioso, ele se contenta
com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E é o que estamos vendo aqui, estudando o homem religioso Allan Kardec. Vendo aqui, e esse aqui o 26º vídeo, 26, mostrando aí as ignorâncias escritas por Allan Kardec. Então vou trazer aqui mais uma. Vou perguntar aqui uma coisa a você. Você gosta de liberdade? Você gosta de liberdade? Liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de culto. Você gosta? O que você me diz aí? Você gosta, não é? Gosta ou não gosta? Claro que gosta. É bom a gente ser livre, não é? Liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de culto. Isso é lindo, não é? Todas as pessoas têm o direito de acreditarem no que quiserem, não é? E também o direito de desacreditarem no que quiserem, não é isso? Não é bonito? É bonito. Só que a Bíblia é contra. O Deus da Bíblia é contra a liberdade de expressão, é contra a liberdade de crença, é contra a liberdade de culto. O Deus da Bíblia. Jesus também, lá no Novo Testamento. Jesus era contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de crença, contra a liberdade de culto. Sabia? Isso, vai entendendo aí. E o Allan Kardec também. Allan Kardec era contra a liberdade de crença, a liberdade de expressão e a liberdade de culto. Você sabia disso? Pois fique sabendo. E é disso aqui que vamos tratar agora. Certinho, gente? Apenas um pequeno esboço aqui. Vamos lá? Vamos! Muito bem, gente. Então vamos aí. Veja aí acima. Deus, Jesus e Kardec contra a Constituição Federal do Brasil. Muito bem. Veja o quadro aí, a Constituição Federal. Eu trago aí 2 incisos que estão lá no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. Fique sabendo que a Constituição Federal é a lei maior. É a lei maior. Qualquer lei, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela distrital aqui em Brasília, qualquer lei, repito, municipal, estadual ou distrital, que ferir a Constituição Federal, essa lei não tem validade. É uma lei inconstitucional, ou seja, contra a Constituição Federal. Entendeu? É isso. A Constituição Federal é a lei maior. Ela é mais importante que as leis municipais, que as leis estaduais e que as leis distritais. Correto? Isso. Vai entendendo aí. Você é pessoa inteligente. Então, eu trago aí o artigo 5º da Constituição Federal, atual Constituição. Artigo 5º e 2 incisos aí. O inciso 3º e o inciso 6º. Vamos aí. O inciso 3º, veja aí no quadro, diz assim: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Viu aí? Veja que lei maravilhosa, não é? Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Correto? Vai entendendo aí. Ou seja, ninguém pode torturar outra pessoa. Ninguém pode tratar outra pessoa de forma degradante ou de forma desumana. Entendeu? É isso aí que diz o inciso 3º do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. E o artigo 6º diz assim, veja aí no quadro: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Veja que outro direito lindo aí. Está dizendo aí que
ninguém pode violar a liberdade de consciência, que é a liberdade de qualquer pessoa de usar sua consciência. Ninguém pode violar esse direito. A pessoa tem suas ideias, a consciência. Então ninguém pode violar isso. E também as pessoas têm suas crenças e suas descrenças. E também ninguém pode violar esse direito, entendeu? Ninguém pode violar o direito de uma pessoa crer em alguma coisa, crer em algo. Uma pessoa não pode ser punida por crer em algo, em alguém, ou por descrer de algo ou de alguém, entendeu? É isso aí que a Constituição Federal garante. A liberdade de consciência, a liberdade de crença, veja aí, a Constituição assegura o livre exercício dos cultos religiosos, olha aí. A Constituição também garante a proteção a esses locais de culto e as suas liturgias. Entendeu, gente? Que coisa linda, não é? Esse direito também. Então você vê aí 2 direitos maravilhosos garantidos pela Constituição Federal. O primeiro aí, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. E o segundo direito maravilhoso, a liberdade de consciência e de crença, essa liberdade garantida aí. Entendeu? Isso é lindo, não é, gente? É ou não é lindo? Qualquer pessoa diz que é, até um cristão diz que é. Só que esses direitos aí lindos, que um cristão diz que são direitos maravilhosos, são negados em toda a Bíblia. Viu aí, gente? Como os cristãos não raciocinam, eles elogiam esses 2 direitos aí da Constituição Federal. Só que esses direitos aí não eram garantidos na Bíblia, em toda a história da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Entendeu? A Bíblia contra esses direitos aí. É por isso que Sigmund Freud diz que a crença religiosa conduz o homem a um estado de demência. O homem religioso, ele age de forma leviana, irresponsável, sem fundamento algum, porque os cristãos elogiam esses artigos aí que estão hoje na Constituição Federal. Só que esses direitos aí eram negados em toda a Bíblia, e até por Allan Kardec. E é o que vamos provar aqui agora abaixo. Veja aí, vamos lá. Temos aí Deus, Jesus e Allan Kardec. Deus da Bíblia. Quando eu digo Deus da Bíblia, é o Deus do povo hebreu. É o Deus criado pelo povo hebreu. O povo hebreu criou o Deus Javé, que está na Bíblia. São muitos deuses, né? Porque o homem cria deuses desde os primórdios, né? O homem gosta de criar deuses. O homem adora criar deuses. Então, o Deus da Bíblia é um Deus específico, é o Deus criado por um povo hebreu, diferente dos deuses criados pelos gregos, pelos indianos, entendeu? São muitos deuses, porque o homem cria deuses. Então, o Deus aí, a quem me refiro abaixo no quadro, é o Deus da Bíblia, que é o Deus dos hebreus. Então, veja, o Deus aí, que é uma criação dos hebreus, e Jesus aí, o Jesus que está presente nas narrativas lendárias dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, Jesus também era contra esses direitos aí garantidos pela Constituição Federal hoje, entendeu? E o Allan Kardec aí abaixo, no livro dele, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, que era o apelido, não é? Porque o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, não é isso? Então, o Allan Kardec também era contra esses 2 direitos garantidos pela Constituição Federal hoje. Certinho, gente? Isso! Você está entendendo, você é inteligente. Gente, veja bem.
A Constituição Federal de hoje é de 1988, certinho? A primeira Constituição no Brasil foi a Constituição de 1824, com Dom Pedro I, outorgada por Dom Pedro I, Constituição Federal de 1824. Aquela Constituição não garantia os direitos que estão aí. Não havia liberdade de culto religioso na Constituição de 1824, porque o cristianismo ditava as regras. Entendeu? A Constituição primeira, imperial, do Brasil é a de 1824. Não trazia esses direitos aí trazidos pela Constituição Federal de hoje. Certinho? Isso. Então vamos aí abaixo agora. A Bíblia, vamos à Bíblia, com Deus e Jesus aí. Deus, veja, em toda a Bíblia, e estamos falando aí de Velho Testamento, que não é velho para os judeus, o Deus da Bíblia sempre foi contra o direito de liberdade religiosa. Então temos aí Êxodo, veja, capítulo 20, versículo 3. Aí está, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Viu aí? Isso aí o que é na Bíblia? O povo hebreu criou esse Deus aí, e o povo hebreu não tinha o direito de crer. Então não tinha o direito de crer, a liberdade religiosa, a liberdade de crença. Então aí é dito o seguinte: aquele hebreu que adorar outro Deus além do Deus Javé, aquele hebreu será morto. Viu aí? Então um hebreu que adorasse outro Deus, no mundo da Bíblia, aquele hebreu que viesse a adorar outro Deus, era morto, barbaramente assassinado. E os cristãos ainda dizem que o Deus da Bíblia é um Deus de amor, que a Bíblia é a palavra de Deus. Não se assuste quando você ouvir um cristão afirmar isso. Então veja, aí está a prova. O Deus da Bíblia, e aqui no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, o Deus da Bíblia diz aí, os 10 mandamentos, que também não são 10. E aí está, em Êxodo capítulo 20, versículo 3. O primeiro mandamento é o pior de todos. É a marca da intolerância religiosa, a não aceitação da crença das pessoas em outros deuses. E aí está, não terás outros deuses diante de mim. Viu aí? E o hebreu dizendo que as pessoas lá da sociedade hebraica não podiam adorar outro Deus, além do Deus Javé. Entendeu? Veja bem, só que o povo hebreu sempre adorou outros deuses, e isso está na Bíblia. E eram mortos, não é? Eram mortos. Então veja aí, não terás outros deuses diante de mim. Isso aí é contra a liberdade de crença, entendeu? Isso, você é uma pessoa inteligente. Pois bem, aí na Bíblia é negado esse direito à liberdade de crença. Viu aí como é contra a Constituição Federal? Porque a Constituição Federal de hoje garante a liberdade de crença. E aí a Bíblia é contra o Deus hebreu, sempre foi contra a liberdade de crença. Exigia crença apenas nele. Entendeu? Quando você pega a Bíblia, o Velho Testamento, você vê ali hebreus sendo assassinados porque estavam adorando outro Deus, o que era proibido. Viu aí? Como o Deus da Bíblia era contra a liberdade de crença. Pastores evangélicos e padres enganam os fiéis porque eles não estudam a Bíblia. Os fiéis, como sofrem lavagem cerebral cristã, eles não conseguem fazer a associação à Bíblia e à Constituição Federal. Eles não conseguem fazer a associação que eu estou fazendo aqui, no estudo sério. Entendeu, gente? É isso aí. Então vamos aqui a um exemplo. Veja aí, o Deus
do Velho Testamento, aí em Êxodo capítulo 20, versículo 3, o primeiro mandamento dos 10, que é o pior de todos, é a marca da intolerância religiosa, a não aceitação da crença de outras pessoas em outros deuses. Então vamos aí, mais à frente em Êxodo, temos ali a prova de que o Deus hebreu era contra a liberdade de crença. Na lenda criada por um hebreu, em Êxodo capítulo 32, temos ali a prova de que o Deus da Bíblia era contra a liberdade de crença religiosa. Na lenda, Moisés e o Deus hebreu estavam conversando em cima do Monte Sinai, lá em cima. Embaixo ali, ao pé do monte, hebreus estavam aguardando a volta de Moisés. E como Moisés estava demorando muito, os hebreus que estavam abaixo lá do monte pensaram que ele havia morrido lá em cima, no Monte Sinai, entendeu? E aí os hebreus lá embaixo, eles desesperados, né? Porque Moisés não descia, não reaparecia Moisés. E aí o que eles fizeram, o povo hebreu? Na ignorância deles, novamente criaram mais um deus, o deus bezerro de ouro, entendeu? Na lenda, criaram o deus bezerro de ouro, na mitologia bíblica. Muito bem. E aí, quando eles criaram o deus bezerro de ouro, o povo começou a adorar esse deus. Viu aí? E lá em cima no monte está escrito que o Deus hebreu viu lá o povo dele, o povo hebreu, adorando outro Deus. E aí o Deus hebreu, como era ciumento, como ele era contra a liberdade de crença religiosa, como ele não permitia que seu povo adorasse outro Deus, aí o Deus resolveu matar esse povo. E aí ele disse a Moisés que iria matar o povo, porque estava adorando outro Deus. Viu aí como o Deus da Bíblia era contra a liberdade de crença? Contra a Constituição Federal de hoje. Entendeu? Isso. Você é inteligente. É bom a gente fazer vídeos para pessoas inteligentes. Isso é muito bom. Pois bem, aí o que aconteceu? Moisés desceu do monte com as 2 tábuas, com os 10 mandamentos. Inclusive, um deles era não matar, entendeu? Isso, não vai rir não. Você fica rindo aí, atrapalha a minha explicação aqui. Aí Moisés desceu lá com as 2 tábuas, com os 10 mandamentos. Chegando lá, abaixo do monte, Moisés realmente viu que o povo hebreu, o próprio povo, estava adorando outro Deus. E aí o que foi que Moisés fez? Ora, Moisés ficou revoltado. Por quê? Porque Moisés também era contra a liberdade de crença religiosa. Que negócio é esse de o povo ficar adorando outro Deus? Tem que adorar o Deus Javé. Entendeu? Aí o que Moisés fez? Moisés ordenou que os soldados dele, cada um com uma espada, que os soldados matassem aqueles hebreus que estavam adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. E aí foi uma matança desgraçada. Quase 3.000 pessoas foram barbaramente assassinadas ao fio da espada, por ordem de Moisés, porque o povo estava adorando outro Deus. Viu aí? Moisés também contra a liberdade de crença. Moisés contra a Constituição Federal de hoje. E muitos cristãos colocam o nome de Moisés em seus filhos. Muitos cristãos. Não fique espantado quando você ficar conhecendo algum cristão com o nome de Moisés. Não fique espantado com isso. Em homenagem ao Moisés aí, lendário da Bíblia. Então Moisés, veja, praticou uma carnificina. Mandou matar 3.000 pessoas, 3.000 hebreus, coitados, porque estavam adorando outro Deus. E isso era proibido. Viu aí? A Bíblia contra a liberdade de crença. Certinho, gente?
É bom explicar uma coisa para quem é inteligente, é bom. Muito bem, então vamos sair de Deus aí, vamos para Jesus no Novo Testamento. Jesus aí no Novo Testamento, quando eu digo Jesus, não é Jesus histórico, é o Jesus que está presente nas narrativas do Novo Testamento. Pastores evangélicos e padres, e pastores evangélicos com mais intensidade, enganam os fiéis porque os fiéis não estudam a Bíblia. Eles dizem que Jesus era melhor que Deus. Os pastores aí dizem que Jesus era melhor que Deus. Então vamos ver se isso é verdade. Veja aí Jesus, que está presente nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Jesus também era contra a liberdade de crença, você sabia? Pois fique sabendo, Jesus também era contra a liberdade de crença. Então veja aí, Jesus, veja aí no quadro. Vamos pegar aí a principal mensagem do cristianismo. Essa aí é a principal. Se você retirar essa mensagem aí, acaba-se o cristianismo. Muito bem, Jesus aí no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Jesus aí, ele já aparece ressuscitado. Ressurreição. Uma pessoa morrer e voltar a viver. Isso nunca existiu na história do homem. A ressurreição é uma mitologia, é uma criação do homem. E a ressurreição, que é a vida depois da morte, a pessoa volta a viver, ressurreição só existem em livros religiosos, que é o caso aqui da Bíblia, e em filmes de terror, em livros de terror. Filmes com o Conde Drácula. Eu sempre gostei de assistir a filmes com o Conde Drácula. O Conde Drácula morrendo e ressuscitando, não é? Ali com o sangue. Ele volta a viver. Isso aí é ressurreição. Só que é em filmes de Hollywood. E também em livros religiosos, que é o caso aí a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros religiosos. Logo, a ressurreição se faz presente. Entendeu? Então veja, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, Jesus, já ressuscitado, ele reaparece aos discípulos, aos 11 discípulos. Não 12, porque o Judas Iscariotes já havia morrido. Então Jesus reaparece, ou seja, volta a aparecer diante dos 11 discípulos. E Jesus diz assim a eles, veja o que está aí, ó. Quem crer, ou seja, aquele que crer em mim, ó, quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, olha aí, será o quê? Isso, será condenado. Viu aí? Jesus está dizendo assim, ó, quem não crer em mim, quem não me aceitar como seu salvador pessoal, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Viu aí? Essa aí é a mensagem principal do cristianismo. Pastores evangélicos e padres enganam os fiéis. Essa aí é a principal mensagem do cristianismo. Se você não acredita, Jesus dizia, se você não crer em mim, se você não estiver por mim, se você não me aceitar como seu salvador pessoal, eu vou foder você todinho. Eu vou arrebentar. A quem gosta disso é a Ângela Oliveira, ó, que mora em Belo Horizonte. Jesus dizia, eu vou foder você todinho. Eu vou acabar com você. Eu vou colocar você tortura eterna no fogo, porque não me aceitou como seu salvador pessoal. Entendeu, gente? E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Entendeu? Não se espante quando um cristão lhe disser que Jesus é amor.
Pois aí está a propaganda principal. Quem não crer em mim, Jesus dizia, isso nos 4 evangelhos. Quem não crer em mim, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. E os cristãos ainda dizem que Jesus é melhor que Deus do Velho Testamento. Não, é pior. O Deus do Velho Testamento era até bonzinho, sabe por quê? Porque quando um hebreu adorava outro Deus, ele já mandava matar. Aí é bonzinho. O outro lá não sofria nada, morria, não é? Logo. Jesus não. Jesus não manda matar. Jesus diz que esse aí que não aceitá-lo como seu salvador pessoal vai ser queimado eternamente, hein? Sofrimento eterno, que é pior. Então Jesus é pior que o Deus do Velho Testamento, porque aí ele traz uma punição eterna, horrível. O Deus do Velho Testamento era melhor, porque já mandava matar logo aquele hebreu que adorasse outro Deus, entendeu? Jesus não. Você não vai morrer, não. Você vai ser queimado eternamente no inferno apenas por não acreditar em Jesus. Viu aí? Jesus também contra a liberdade de crença, contra a liberdade, contra a Constituição Federal. E pior ainda, veja aí a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 3º. Veja aí no quadro acima. Diz assim, ó: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Viu aí? Ninguém será submetido à tortura aqui no Brasil. A pena para a tortura é grande. Se uma pessoa torturar outra aqui no Brasil, essa pessoa vai ter problemas penais sérios. A pena, a punição é grande, porque ninguém pode torturar outra pessoa. Mas olha aí, a tortura aí elogiada por Jesus, ó, abaixo. Quem não crê em mim será condenado eternamente no fogo do inferno. Dores eternas no fogo do inferno apenas por não acreditar em Jesus. Olha aí. E os cristãos dizem que Jesus é amor, viu? Não se espante com isso, não se espante. Então veja Jesus aí, ó, praticando a tortura eterna. Viu aí? Jesus torturando aí, ó, a pessoa por não acreditar nele. Tortura, fogo eterno. Queimar, a pessoa sendo queimada eternamente no fogo do inferno. Viu aí a maldade? Jesus aí a favor da tortura e a Constituição Federal contra a tortura. Viu aí? Então até agora, entendido aí, não é, gente? Deus e Jesus, de acordo com os textos da Bíblia, os dois contra a liberdade de crença. Os dois aí contra a Constituição Federal. Certinho? O Allan Kardec, a mesma coisa. Em todo o livro dele, veja aí no quadro, Allan Kardec, em todo o livro dele, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele desce o cacete nos incrédulos, aqueles que não acreditam no discurso dele, que não acreditavam. Então, Allan Kardec, em todo esse livro aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, como eu estou mostrando aqui nessa série, trazendo os textos dele e estudando um a um, em todo o livro, ele critica os incrédulos, aqueles que não acreditam na Bíblia, aqueles que não acreditam nas doutrinas do Espiritismo pregadas por ele. Entendeu? O Allan Kardec é a mesma coisa, contra a liberdade de crença, contra a Constituição Federal. E aí eu trago um exemplo, porque o quadro é pequeno. Na página 119 do livro dele, aí está o exemplo. Um dos exemplos. Ele escreve assim, o Allan Kardec. E aí trazendo a mensagem de um espírito. Ele escreve assim, veja aí no quadro, à direita. Se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Viu aí?
Isso aí está em todo o livro de Allan Kardec. Ele está dizendo aí que aquelas pessoas incrédulas, que aquelas pessoas que não acreditarem aí nos textos dele, na voz dos Espíritos, aquelas pessoas que não acreditarem no Deus da Bíblia, diz ele, essas pessoas no futuro, depois da morte, sofrerão muito. Veja aí, ó. Não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte, que essas pessoas sofrerão muito depois da morte. Entendeu? Por não acreditarem no Deus da Bíblia e por não acreditarem nas mensagens de Allan Kardec, por não acreditarem no Espiritismo. Entendeu? Então você vê que Deus, Jesus e Allan Kardec contra a liberdade de crença, contra a liberdade de descrença. E a ignorância maior é essa. Eles aí, os três, Deus, Jesus e Allan Kardec, eles encontram aí na cabeça deles punição para quem não crer. Ora, eu já sempre explico aqui, é impossível você punir alguém por não crer ou por descrer. Por que é impossível? Porque a crença não depende da vontade da pessoa. Se uma pessoa não acredita em algo, se uma pessoa não acredita em alguém, se uma pessoa não acredita em Jesus, se uma pessoa não acredita em Maomé, se uma pessoa não acredita em Buda, se uma pessoa não acredita em Jair Bolsonaro, se uma pessoa não acredita em algum general de exército envolvido com Bolsonaro, essa pessoa que não acredita não pode ser punida, porque a crença independe da vontade da pessoa. A pessoa não é responsável por ter crença ou por ter descrença, entendeu? Você não pode punir. Não existe no Código brasileiro, em qualquer lei brasileira, punição contra a crença. Não existe, porque é loucura. É loucura você punir uma pessoa que não acredita em espíritos. É loucura você punir uma pessoa por não acreditar em deuses. É loucura você punir uma pessoa por não acreditar em Jesus. É loucura, porque isso não depende da vontade da pessoa. Entendeu? Então veja que Deus, Jesus e Allan Kardec, os três aí condenavam a liberdade de crença, dizendo que aquela pessoa que não acreditasse no discurso deles, aquela pessoa iria sofrer. Deus mandaria matar logo. Jesus aí, pior. Essa pessoa que não acreditar nele, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. Jesus aí elogiando a tortura, que é contra a Constituição Federal. E o Allan Kardec, a mesma coisa, colocando aí que os incrédulos, os ateus, sofrerão muito porque não acreditam aí, não acreditam nas mensagens de Allan Kardec, entendeu? É isso aí, gente. Isso aí é a verdade. É tão simples você fazer um estudo desse. Aqui é a seriedade. Como dizia o Sigmund Freud, que era um homem de ciência, homem que entendia da psique humana, médico neurologista, um homem que inventou a psicanálise. Ele dizia que o homem religioso, ele age de forma leviana, ele é irresponsável, ele age de má fé, propagando maluquices para que pessoas aí venham a aceitar essas ideias. Entendeu? Então é isso aí, ó. Resumindo, a Constituição Federal de hoje, maravilhosa, ela é contra a tortura. Ela garante a liberdade de consciência, a liberdade de crença. Ninguém no Brasil é punido por acreditar em Jesus, por não acreditar em Jesus, em Deus, por não acreditar em Deus, por acreditar em Maomé ou não acreditar em Maomé. Aqui no Brasil,
todos são livres. Aqui existe a liberdade de consciência e de crença, garantidas pela Constituição Federal. Já Deus, Jesus e Allan Kardec, contra a liberdade de crença. Mais um vídeo e muito obrigado.